Olá, amigos do É da Copa, bem-vindo ao canal É da Copa, História, Curiosidades e Estatística, um canal do site É da Copa, um site com muita informação sobre a Copa do Mundo. Nós vamos falar hoje sobre a criação da Copa do Mundo. E para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e falar sobre como surgiu o futebol. O futebol é uma dissidência do rugby, um esporte praticado até hoje no planeta, mas que, em especial no século XIX, era muito praticado na Inglaterra. E acabou tendo uma variação dentro dele. O rugby, para atingir a meta adversário, usa-se tanto os pés quanto as mãos. Esse novo esporte que surgiu do rugby era praticado apenas com os pés, por isso chamado de football. Foot, em inglês, significa pés. Em 1863 foi criada a primeira associação que cuidaria desse esporte, a The Football Association, mas apenas em 1871 é que definitivamente futebol e rugby tornaram-se esportes independentes, e aí o futebol passou a ter a sua própria identidade. Outro fator importante para o surgimento da primeira Copa foi a criação da FIFA em 1904. A FIFA passou a ser a Federação Internacional que cuidava do futebol, diferentemente da The Football Association, que cuidava apenas na Grã-Bretanha. Antes da criação da FIFA, o futebol já estava acontecendo nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas de 1900 em Paris e de 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos, o futebol foi um esporte exibição. E em 1908, em Londres, aí sim o futebol passou a valer medalha olímpica, passou a ter um torneio olímpico para disputa de medalha. Com o surgimento, então, em 1904 da FIFA, um entusiasta do futebol, um advogado francês de nome Jules Rimet, ele sonhou com a criação de um torneio de seleções paralelos ao da Olimpíada. E aí seria um torneio específico de futebol. E ele tentou pela primeira vez isso em 1905, mas o número de inscritos acabou sendo muito baixo, não foi possível a realização desse torneio. Ele, ainda com essa ideia na cabeça, tentou novamente anos mais tarde para que houvesse a realização do torneio em 1914, mas o começo da Primeira Guerra Mundial acabou abortando todos os planos dessa realização. Em 1920, Jules Rimet foi eleito presidente da FIFA, e aí sim, com a Federação Internacional em suas mãos, ele pôde partir para a realização desse sonho, que era a criação da Copa do Mundo. Rimet tinha a ideia de separar o futebol do COI, o Comitê Olímpico Internacional, para que ele fosse administrado especificamente pela FIFA. Então, a criação desse torneio seria uma forma de separar o futebol da Olimpíada ou da organização feita pelo Comitê Olímpico Internacional. Em 1928, na Suíça, os países se reuniram. A FIFA se reuniu com os países para poder tentar a realização dessa primeira Copa. Estavam presentes como possíveis sedes a Itália, a Espanha, a Holanda e a Suécia pela Europa e o Uruguai pela América do Sul. Bom, três fatores fizeram com que a escolha recaísse sobre o Uruguai. O primeiro fator foi o fator político. Jules Rimet queria levar a Copa para longe da Europa justamente para que não houvesse ingerência do COI sobre o torneio. Então, estando mais distante, ficaria mais fácil organizar esse torneio sem a participação do COI. O segundo motivo foi um motivo histórico. Em 1930, o Uruguai iria celebrar 100 anos da sua independência, tanto que o estádio construído para a Copa chamava-se Estádio Centenário. E o terceiro fator, o fator esportivo. O Uruguai era o atual bicampeão olímpico, ele havia ganho as medalhas de ouro em 1924 e em 1928. Então, esses três fatores levaram à escolha do Uruguai. Essa escolha acabou trazendo uma situação ruim, que foi a desistência dos 4 países europeus que tentavam ser sede do torneio e de mais alguns outros países da Europa que, alegando a dificuldade de transporte, lembrando que na época o transporte era apenas por navio, então, alegando a dificuldade dessa demora do transporte do navio da Europa para a América, eles acabaram desistindo do torneio. Jules Rimet acabou intervindo e conseguiu trazer 4 seleções da Europa: a Bélgica, a França, a Iugoslávia e a Romênia. E o torneio acabou sendo realizado em 1930.
Um fator que ajudou muito para a realização do torneio foi o fato de que em 1932, na Olimpíada de Los Angeles, o torneio olímpico de futebol não ocorreu devido à baixa adesão ao futebol nos Estados Unidos. Então, a criação da Copa do Mundo em 1930 acabou tendo uma importância maior. E apesar de todos esses reveses que dificultaram a criação dessa primeira Copa, até mesmo a realização dela, até porque ela era prevista para 16 seleções e acabou sendo realizada com apenas 13. Apesar de tudo isso, a Copa do Mundo acabou sendo um sucesso e esse sucesso se estendeu para a história toda recente. Vemos hoje, por exemplo, que os torneios de futebol são muito apreciados, muito assistidos no mundo inteiro. Então, Jules Rimet acabou conseguindo realizar seu sonho nessa Copa inicial em 1930 no Uruguai. Quer saber mais sobre a Copa do Mundo? Visite o nosso site ou inscreva-se nos nossos canais. E até o próximo vídeo, pessoal.